A vá que tem muita vaidade na política, ô Diego Amorim. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Mesmo quem não é religioso conhece essa frase bíblica. E hoje eu vou falar de vaidade na política. Michele Trombelli, ouvinte aqui do Jornalismo da Nova Brasil. Ontem eu estava lendo uma entrevista do ex-marqueteiro do Jair Bolsonaro, lá na primeira eleição de 2018, Marcos Carvalho. Ele disse ao jornal O Globo o seguinte: a vaidade levará Bolsonaro a manter a candidatura até o fim. O Marcos Carvalho diz isso porque o Bolsonaro está inelegível, recebeu nesta semana aí essa denúncia da PGR, o que aumenta a pressão sobre ele, mas o ex-presidente ainda acredita que ele possa, com o apoio das ruas, com a pressão dos seus apoiadores, dos seus eleitores, que ainda é um número significativo, ele possa se candidatar em 2026, consiga reverter isso de alguma forma, ou pela anistia no Congresso Nacional, ou por algum caminho judicial que seria um pouco mais complicado. Mas essa frase me chamou a atenção, Michele, porque fala da vaidade, né? E poderia valer para o Lula também. Para deixar aqui bem democrática a minha coluna de hoje, poderia ser dito o seguinte sobre o Lula: a vaidade levará Lula a buscar a reeleição no ano que vem, né? Mesmo com todas as dificuldades que o governo está enfrentando. Eu até gostaria hoje de chamar o nosso queridíssimo Gabriel Chalita para essa coluna. Eu fui em busca, não do Chalita, mas do dicionário, para ver o conceito de vaidade, para depois fazer o meu comentário político. Olha que interessante, Michele Trombelli, ouvinte. Vaidade é valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. E o dicionário continua, dizendo que vaidade é a qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. E a vaidade na política, ela faz um estrago tremendo na pessoa que vive dessa vaidade, mas ao mesmo tempo, é esse o meu comentário de hoje, Michele ouvinte, a vaidade e a história recente da política brasileira demonstra isso pra gente. Ela muitas vezes serve como uma armadilha para a pessoa vaidosa. Vamos a 3 pontos que ilustram isso que eu digo. Vale também para deputados, senadores, ministros, juízes, desembargadores, assessores, lobistas, para essa turma toda que vive aqui no mundo político, sobretudo em Brasília. Primeiro ponto, Michele Trombelli, o narcisismo político. A pessoa dá muita importância a si mesma, ela dá a si uma importância desmedida, se acha importante demais, se acha superior, acha que vale mais porque tem um mandato, porque tem um cargo, pelas circunstâncias daquele momento, e aí se vangloria demais. São muitos eventos, muitas homenagens, muitos títulos, né? O cara vai se enchendo de si. E aí qual é a armadilha? Eles ficam cegos, acham que estão invisíveis, né? Naquela história popular, aí no dito popular, do rei estar nu, que eles acham que nunca vão ser pegos, que tudo que eles fazem é bom, é louvável, é justificável, e aí começam a enfiar os pés pelas mãos, como a gente diz também nesse clichê, enfiar os pés pelas mãos, e a armadilha vem. A vaidade enche a pessoa de si na política, ela acha que pode tudo, e aí quando ela acha que pode tudo, ela começa a se embananar. O segundo ponto é o fator Brasília. E aí aqui é a Brasília do poder. Brasília é muito mais do que o Congresso Nacional e a esplanada dos ministérios. É até uma visão muito estereotipada e rasa e preconceituosa, pejorativa, que muita gente tem da capital federal. Mas aqui eu digo do fator Brasília, do fator do poder. Essa Brasília que engana, essa áurea falsa, com seus palácios, câmeras, luzes, assessores, bajuladores. Essa história toda, Michele, seduz um monte de gente. Seduz Bolsonaro, seduz Lula, seduz deputado, seduz senador. E qual é a armadilha? Isso faz o político se enfurnar numa bolha política, distante do mundo real, distante da realidade, e uma hora o jogo começa a acontecer de um jeito que ele jura que nunca aconteceria. E aí o cidadão perde a eleição, leva uma rasteira de um aliado,
sofre o chamado fogo amigo, vai ficando isolado, vai ficando triste, vai ficando deprimido, porque diz que foi enganado pela política. Na verdade, não foi enganado pela política, foi enganado pela sua própria vaidade, que o impediu de ver a realidade, e eles acabaram se iludindo com esse fator Brasília. E o terceiro e último ponto, Michele, a eternidade do fugaz. Ficou bonito esse ponto que eu criei, né? A eternidade do fugaz. É que a vaidade faz muita gente, e aqui todo mundo tem um pouquinho de vaidade, não estou aqui num lugar de moralidade mais alta que os políticos, eu tenho a minha vaidade, você, Michele, os ouvintes, todo mundo tem a sua vaidade que precisa ser domada diariamente, mas é claro que o poder, ele aguça essa vaidade. E a vaidade faz muita gente no mundo político, aqui em Brasília sobretudo, achar que o poder vai durar para sempre, que a tinta da caneta nunca vai acabar. E às vezes dura muito mesmo esse poder, porque eles se reinventam. Estar no poder é mais fácil você se perpetuar no poder do que sair do poder. E eles se reinventam, se ressuscitam, poder atrai mais poder, cargo atrai mais cargo aqui em Brasília. Mas qual é a armadilha? Uma hora ou outra, Michele, a força da realidade se impõe, o poder pode durar muito, mas ele passa, uma hora acaba, a velhice política chega, né? Teve muita gente que já foi muito poderosa nesse país e hoje está esquecido, e hoje está deprimido em alguma mansão do Lago Sul aqui em Brasília, sentindo falta do poder político e do poder ilusório de Brasília. Se a velhice política não chegar, porque tem gente que com 95 anos continua governador, deputado, senador, mas a velhice física vai chegar. Disso ninguém vai escapar. E essa pessoa, uma hora ou outra, vai sair de cena, vai perder o valor, e ela pode se arrepender ou não de alguma coisa que ela tenha feito enquanto estava no poder. Mas isso acaba servindo de exemplo e de referência para os poderosos novatos, que vão com muita sede ao pote, que se embananam, mas que sabem, acabam aprendendo na marra que o poder e essa vaidade de Brasília uma hora chega ao fim. Então a vaidade, Michele, para concluir, ela é, repito, mais aguçada no mundo político, mas ela é muitas vezes uma armadilha. E aí quando essa armadilha vem, é até algo positivo, viu? Pra gente que, como eu e você, quer um Brasil melhor, Michele Trombelli. Se tivesse uma universidade para formar políticos, o que não seria uma má ideia, talvez esse seu comentário seria uma das aulas mais importantes dessa universidade, que é justamente como lidar e não deixar que a vaidade dome você, e você sim consiga dominar essa vaidade. Que coisa, hein, Diego Amorim? Agora 7h21. Vaidade das vaidades, Michele. 7h21.